Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise nodal simplificando a análise de circuitos. Exercício. Hoje é dia de praticar. Vamos analisar o circuito da figura sugerido pelo inscrito Zadikiel. Vou mostrar nesse tutorial como o conceito da análise nodal pode ajudar você a entender melhor os circuitos. Vamos lá? O nosso amigo Zadikiel estava lá estudando eletrônica nos seus livros e achou interessante esse exercício e me enviou. O professor pode me ajudar a solucionar? Sim! A questão é, determine as correntes I1 e I2 no circuito da figura. Esse é um circuito relativamente simples, mas tendo duas fontes pode surgir a dúvida: qual o melhor método para usar? A lei de Ohm se aplica a circuitos com uma fonte. Esse tem duas. Posso usar malhas. Tem duas malhas. Então, terei duas equações. Isso é possível. Posso usar análise nodal. Tem dois nós. Então, tem uma só equação. Melhor do que as malhas, que tem duas. Existem outros métodos também, como superposição, Thevenin, etc, etc. Você já teve a oportunidade de ver todos esses métodos no canal do professor Bairros. Os links estão na descrição do vídeo. Mas se você prestar atenção, poderá notar que a corrente sobre R2 é fácil de encontrar. A fonte B2 de 45 volts está em paralelo com a resistência R2. Esse é um detalhe que simplifica muito a solução desse circuito. Então, a observação é muito importante, pode dar pistas do melhor caminho. Mas eu quero mostrar como a análise nodal salienta bem esse detalhe e já monta para você as equações para determinar todas as correntes. Vou resolver esse circuito usando a análise nodal. Primeiro de tudo, vou escolher os nós. Vou chamar atenção no nó de cima de Vx. Vou escolher um nó para ser o nó de referência, o terra. Vou escolher o nó aqui embaixo, ó. Agora vou levantar as equações. A análise nodal é muito simples. Vou começar por Vx, mesmo porque só tem Vx. Mas vejam um detalhe, ó. O detalhe de que VB de 45 volts está em paralelo com Vx e o terra. Então, Vx é igual a 45 volts, não tem nada que calcular. Vou escrever no diagrama, ó, Vx igual a 45 volts. Já acabou o exercício? Que curtinho! Não, o exercício pede as correntes. É aqui que entra a análise nodal. Vou usar as equações da análise nodal para determinar essas correntes. Isso mesmo! Vou usar a lei dos nós da análise nodal. Sim, pois as equações da análise nodal dizem respeito às correntes no nó, nesse caso, no nó Vx. Lembre-se, as equações consideram as correntes saindo do nó. Vou desenhar aqui elas, ó. Vou chamar de x2, a corrente que vai para R2. Vou chamar de ix1, a corrente que vai para R1. E vou chamar de ix3, a corrente que vai para a fonte de tensão B2. São essas correntes que eu quero calcular. Vou começar determinando a corrente que passa pela resistência R2. Para isso, vou usar a regra da análise nodal nesse ramo. Lembram? No ramo, só com resistência, a parcela da equação é igual à tensão do nó sobre o valor da resistência desse ramo. A equação de ix2 fica ix2 é igual a 45 volts de Vx sobre 5 do valor de R2, 5 ohm. Isso dá 9 amperes, simples assim. Mas essa não é a lei de Ohm? Sim, é a lei de Ohm aplicada na análise nodal. Note que x2 é a mesma corrente I2 pedida no exercício. Então, I2 é igual a 9 amperes. O sinal positivo de ix2 indica que ela está realmente saindo do nó como I2. Vou escrever no diagrama.
Cada parcela da análise nodal descreve a equação naquele ramo. Agora vamos olhar para o ramo da resistência R1. Tem a resistência e uma fonte. Lembram como fica a parcela na análise nodal nesses casos? Na forma literal fica Ix1 é igual a Vx menos 85 da tensão da fonte B1 sobre 10, os 10 ohm da resistência R1. Notar que é menos porque o negativo da fonte está apontando para a referência. Agora colocamos o valor de Vx, que já é conhecido. Vx é igual a 45 volts. E X1 é igual a 45 de Vx, a tensão do nó nesse caso, menos 85 da tensão da fonte, tudo isso dividido por 10 do valor da resistência R1. Agora fica fácil tirar Ix1. Ix1 é igual a 40 dividido por 10, isso é igual a menos 4 amperes. Note o sinal menos. Você já sabe o que significa? Isso mesmo. O sentido arbitrado para Ix1 está errado. A corrente real flui no sentido contrário, exatamente no sentido da corrente I1 do exercício. Então, o valor da corrente I1 é igual a mais 4 amperes. Simples assim. Agora vou determinar a corrente que circula pela fonte VB, a corrente Ix3. Isso não foi pedido? Isso é um bônus. Vou escrever a equação do nó de Vx ao pé da letra. A soma das correntes é igual a zero. Vou considerar o sentido de Ix1, Ix2 e Ix3, aqueles desenhados no diagrama. Vou considerar positiva a corrente que sai do nó. Não tem nada de novo até aqui. Essas são as regras da análise nodal. Vou escrever na equação os valores de Ix1 e Ix2 já calculados. Não são os valores da corrente real do circuito, preste bem atenção. Então fica menos 4 amperes de Ix1, mais 9 amperes de Ix2, mais Ix3, a nossa pergunta. Tudo isso é igual a zero. Olha que fácil. Tenho todas as correntes menos uma, caso típico para usar a lei dos nós. Resolvendo, menos 4 mais 9 dá mais 5. A equação fica mais 5 mais Ix3, tudo isso é igual a zero. Agora é só passar o mais 5 para o outro lado da igualdade. Ix3 é igual a menos 5 amperes. Opa, deu negativo, mas você já sabe o que significa. O sinal negativo indica que a corrente real na bateria B2 tem o sentido contrário. Vou desenhar essa corrente no diagrama. Vou chamar de IB2. O valor é o mesmo, mas o sentido é o contrário de Ix3. Pronto, o exercício está concluído, com um bônus e tudo mais. Simples assim, qualquer criança brinca e se diverte. Esse tutorial mostrou como a análise nodal pode ajudar você a organizar a sua mente. Você pode usar as equações da análise nodal para determinar as correntes em um nó. Mas lembre-se que as correntes encontradas usando a análise nodal estão saindo do nó. Era isso que eu tinha por hoje. Um exercício tão simples, mas tão rico em informações. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!